está no ar o programa Fala Vereador, e para nós é uma satisfação ter você, telespectador, conosco, e também ter o vereador Leandro Cassiano Neves, vereador aí que assumiu recentemente aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Olá, amigos, telespectadores do programa Fala Vereador. É um prazer estar com vocês aqui. Que bom. Vereador, primeiramente eu queria saber justamente sobre eu gostaria de saber primeiramente do vereador a participação dele com relação o que o vereador fazia na área profissional. O vereador contou aqui para nós que ele trabalhou na área de mercado, na área bancária, também na área de comercialização, supervisão. Atualmente ele é representante comercial e toda essa movimentação aí, toda essa dinâmica, né, vereador, te levou aí ao desejo de estar também atuando na política. Mas conta pra gente rapidamente como é que foi esse interesse aí, porque ele vem de muito tempo. É isso aí. Eu sempre tive um desejo, uma vontade interna de participar dos movimentos, né? Eu acredito que a melhor forma de unir pessoas é através do trabalho. Então sempre fui muito engajado em alguns grupos sociais, né? Igreja Católica, entre outros. Então, em 2012, eu tive uma vontade de ser candidato a vereador pela primeira vez. Foi uma vontade um pouco individual, né? Até porque ainda não tinha apoio de muitos amigos, porque um meio político, né? Não é segredo para ninguém que é um meio que muita gente não vê com bons olhos. Mas eu tive essa vontade. Tivemos uma primeira experiência com mais de quase 700 votos, 678 votos, alguma coisa nesse sentido. E aí foi uma experiência muito boa, né? Sem aglomerar pessoas, sem organizar e sem ter um planejamento estratégico. Para 2016, nós conseguimos, no meio do ano de 2015, formar um grupo. Um grupo de apoio. Sim. Né? Eu sempre falo que é um grupo de homens livres e de bons costumes. Sim. Né? Com vontade de ter uma representatividade. Sim. Esse grupo de homens aí, a gente... Na verdade, empresários, advogados, médicos, garçons, comerciantes, engenheiros... Independente da profissão. É um grupo de pessoas do bem, que querem participar do movimento. Sim. É aquele ditado que fala: o silêncio dos bons fala mais alto do que o grito dos maus, né? E esse pessoal de bem aí quis ter uma primeira experiência. Nós começamos a nos reunir no final de 2015... E aí traçamos alguns objetivos. Estratégias mesmo, de campanha, né? Alguns desses representantes desse grupo, desse movimento, já com alguma experiência política, com outros parlamentares, com outros vereadores ou outros prefeitos, e aí trouxe um pouco de experiência para o projeto. Sim. E eu tinha vivido aquela experiência de 2012, que também foi muito importante. E esse projeto que era centrado na sua pessoa? Na verdade, na minha pessoa sim, porque eu já tinha tido uma experiência... anterior, no processo seletivo eleitoral. O senhor foi eleito com quantos votos? Eu tive 679 votos, alguma coisa nesse sentido. Eu não me recordo o número preciso, mas é aproximadamente isso. E aí nós traçamos algumas metas. Sim. Formar esse núcleo e atingir um objetivo de votos, né? Inclusive nós tínhamos o objetivo desde o início de romper a casa dos 2.000 votos. E nós tivemos 2.001 votos, então nós conseguimos atingir nosso objetivo. Sim. Ficamos em terceiro lugar na coligação, como primeiro suplente da coligação, e o que eu represento hoje aqui, né, assumindo essa cadeira na vaga do vereador titular. Verdade. Vereador, o senhor assumiu a vaga recentemente, por um motivo infeliz, né, que a população de Uberlândia mesmo sabe, por uma intervenção judicial e afastamento de vereadores, inclusive prisão, né, na Câmara Municipal. E o senhor entra num momento de desafio com relação ao cargo, porque apesar do senhor desejar a política, a prática ela exige, ela tem outros não só reflexos, mas ela tem outras práticas também. E o desafio do momento, o desafio do questionamento, né? A validação daquilo que o senhor colocou inicialmente, que a política ela é questionável, ela não é sincera, ela é corrupta, né? E como é que fica aí essa visão sua, e como é que fica esse momento para o senhor? É o seguinte, o momento de fato não é um dos melhores, né? Não é o melhor momento, mas eu tenho uma visão e aprendi isso com meu pai,
que a gente precisa superar todos esses obstáculos. Sim. Então, assim, a gente chega no momento que a gente enxerga que é uma oportunidade de mostrar um trabalho bem feito, uma oportunidade de mostrar transparência, oportunidade de mostrar profissionalismo, né, competência, eficiência. Então eu venho com esse sentimento, né? A gente quer fazer algumas coisas diferentes. Aqui é uma casa legislativa, uma casa que precisa de uma demanda administrativa muito grande, de um profissionalismo administrativo, mas também demanda de uma articulação política muito grande. E, nesse sentido, eu já comecei a sentir o peso desse fardo, porque tem chegado agora, né, hoje estou nas minhas primeiras sessões ordinárias, então eu já tenho sentido que eu preciso aprender muito, preciso dedicar muito, preciso estudar muito, preciso viver essa experiência para a gente conseguir da fiscalização avançar. Das leis. Da fiscalização das leis. De estar, como diz aí, manuseando essas leis, quer dizer, o manuseio vai ser constante, com certeza. O conhecimento. A gente sempre teve uma atuação muito forte em outros grupos sociais, mas aqui eu consigo enxergar um pouco hoje, eu acho que ainda não é tudo que eu consigo enxergar, a gente está começando agora, que é muito amplo, a forma de servir o município é muito grande, né? Os braços, os tantos movimentos sociais, equipamentos sociais que o município oferece para a população que podem ser explorados, que podem ser praticados e disponibilizados para a população a mais, na área da educação, da segurança, do serviço social, da saúde. Então, nós precisamos começar a fazer essa atuação. Por estar aprendendo ainda essa parte parlamentar, eu não tive tempo ainda de olhar para esse lugar, mas o meu foco vai ser um trabalho fora dessa casa, nas sessões ordinárias aqui, fora de sessão, junto com a população de Uberlândia. Que bom. Vereador, eu vou tocar no assunto assim mais delicado, porque a questão da suplência, ela gera muita expectativa. E primeiro eu gostaria de saber, era a sua expectativa, o suplente fica na expectativa de assumir o cargo, mas esse momento, o senhor tinha essa expectativa? O que foi para o senhor? Como que se revelou tudo isso? Foi uma novidade, assim, depois da eleição eu tive uma expectativa muito grande, né? Tanto é que depois do período eleitoral de 2016, eu fiquei frequentando a casa praticamente o final do ano todo, nas sessões ordinárias. Durante os 3 primeiros meses do mês de março, eu também fiquei muito próximo da casa, na expectativa de assumir, de algum vereador ser convidado para ser um secretário municipal, ou entre outros. Mas esse movimento não aconteceu, então essa expectativa foi diminuindo e eu voltei os meus olhos para a minha profissão de representante comercial. Chegou a frustrar essa expectativa? Não, graças a Deus, com a experiência que eu tenho hoje, eu sou uma pessoa que eu não me frustro com as situações. Eu procuro trabalhar o meu emocional, o meu psicológico, para não ter frustrações. Eu dependo do que eu faço, não do que as pessoas fazem. Sim. É aquela diferença de autoestima, né, que a gente tem que ter e de que as pessoas vê da gente. Então eu faço a minha parte e sigo. Então eu não cheguei a me frustrar. Mas eu confesso que a expectativa diminuiu. Sim. Foi diminuindo. E aí esse ano eu não esperava, a hora que começou esse ano, dentro desse movimento todo, eu não esperava. Chegou até no meio do ano, sempre falando de política, sempre falando com lideranças partidárias, né? O movimento de composição do ano que vem já começou. Atuante ainda nesse núcleo seu? Isso, esse núcleo ainda ele existe, e ele teve que dar uma recuada, até por questões... eu costumo brincar que o período de campanha é os 90 minutos de um partido de futebol. Sim. Fora desses minutos a gente dá uma recuada e até vivemos uma ressaca depois do período eleitoral, uma ressaca financeira, uma ressaca onde a gente tem que voltar ao nosso foco. A minha empresa tem um escritório de representação, que eu sou a peça fundamental. No período de campanha a gente distancia um pouco, mas aí eu voltei e eu confesso com toda a minha sinceridade que eu não esperava esse momento. Não esperava. Quando começou as movimentações, né, eu já fiquei atento, acompanhando a todo momento, mas eu confesso que eu não esperava assumir nessa situação. Então, e quando o senhor recebeu a notícia? Recebi com muita alegria, né, e com muita esperança e com muita motivação em poder ter a oportunidade de fazer o trabalho que a gente espera do que nós planejamos alguns anos atrás. Agora, o ponto delicado que eu falei era justamente isso, quer dizer, a suplência, o primeiro suplente ainda por cima, tem a questão do próprio, do suplente
fazer uma negociação, como se diz, com o executivo, trabalhar nomes aí para a área do secretariado e chamar alguém. Isso não aconteceu com o vereador anterior, que era o vereador Alexandre Nogueira. Ele permaneceu na casa como vereador, como presidente da Câmara Municipal, quer dizer, afastou ainda mais a sua possibilidade de vinda. Mas então não houve essa negociação, né? Desde o primeiro momento, um sinal do prefeito foi que ele não ia subir nenhum vereador para trabalhar lá, porque ele achava que o vereador, em respeito aos eleitores, o vereador tinha que ficar aqui na Casa Legislativa mesmo. Então, isso sempre foi muito claro, desde os primeiros momentos foi muito claro, e com o vereador Alexandre sendo reeleito para a presidência da Câmara, aí eu já falei, os próximos 2 anos, sem expectativa nenhuma. Sem expectativa. Agora, vereador, com relação ao ano que vem, o senhor falou anteriormente aqui conosco, nos bastidores, com relação também o senhor tem expectativas de desenvolvimento para o município, né? Sim. Essa questão, o senhor tem boas expectativas para a economia. Sim. E isso me remeteu a uma questão com relação o senhor falou aí, essa questão, eu falei assim, então o vereador vai estar junto com a base do prefeito, como que vai ficar essa situação? Como que está de que forma o senhor veio, né? Eu tenho uma afinidade muito grande, né, pelo trabalho do prefeito Adelmo Leão. Eu tenho admiração pelo trabalho dele. Eu acho que a experiência que ele tem, pelos mandatos que ele já administrou, tanto o executivo quanto o legislativo, sindicato rural, conheço bem a história dele, então a forma que ele trabalha, eu tenho uma afinidade muito grande, um alinhamento muito grande. Então eu acredito que eu quero ter uma conversa com o prefeito. Ainda não tivemos uma conversa com o prefeito depois da posse. O momento ainda está um pouco, né, turbulento. Sim. Mas eu acho que a possibilidade, sim, de ter eu me considero da base por ser do partido do vice-prefeito, né? Então, eu quero servir o município. Que for bons projetos, que vir de lá para cá, com certeza nós estaremos juntos. O que a gente entender que pode ser corrigido e melhorado, nós vamos fazer as nossas proposições também. E também quero levar projetos para lá. Quero deixar esse canal aberto, né? Então, eu vejo com muito bons olhos o ano de 2020. Tem uma esperança na economia do país, na economia do município, na economia da região. E que essa Casa Legislativa, que essa Câmara de Vereadores vai superar todas as dificuldades desse ano de 2019, que já está acabando, e vai produzir o que ela tem que fazer, o que tem que ser feito para a comunidade berlandense. Eu tenho essa esperança. Agora, vereador, essa experiência ainda aqui inicial, já deu para trazer alguma impressão dos vereadores? Ficou alguma impressão? Como é que está isso? Como eu disse, né, agora há pouco, essa parte parlamentar política é aonde que eu estou, de fato, apanhando e me sentindo um pouco deslocado dela. Sim, eu tenho me policiado no sentido de aprender um pouco mais, de observar um pouco mais. Cautela no terreno que está pisando. Justamente. Eu já tenho uma conduta alinhada com os meus eleitores, com o meu grupo, que eu citei há poucos, que todas as pautas de maior relevância ou de maior polêmica, nós trataremos de uma forma mais tranquila, sempre fundamentado em pareceres técnicos. Sim. Né? Então é por isso que eu venho hoje para uma sessão um pouco complicada, mas venho com uma opinião formada, muito bem alicerçada numa resposta de um parecer técnico da minha assessoria e desse grupo que eu mencionei. Então o senhor está trabalhando junto com a Justiça, seria isso? O senhor está, né? Quando eu falo parecer técnico, hoje o nosso entendimento foi que nós precisávamos de um parecer administrativo técnico. Foi justamente sobre a questão da admissibilidade dos processos de cassação que chegaram na casa. Uhum. Né? Eu votei nos 2 processos da mesma forma. A gente entende que se os 2 processos tivessem entrado na casa, cada um seria julgado de uma forma diferente, que são 2 casos diferentes. Sim. Mas esse processo inicial de admissibilidade, ele é um processo comum para todos nós. Todos os vereadores estão passivos de sofrer um processo de cassação. É verdade. Né? Então, entrando no processo, eu entendo um desgaste, sim, da forma desse processo entrar para o vereador, mas também vejo uma oportunidade de projeção desse vereador, caso ele seja inocente. Ele ter a oportunidade de dar satisfação, de mostrar a transparência dele perante a sociedade, perante os eleitores. É verdade. Então, foi nesse sentido que nós tomamos essa decisão. Mas o que deu segurança, eu confesso que até ontem, durante toda a movimentação, fiquei o dia todo na casa, estava muito angustiado e muito ansioso. Depois, quando tive a reunião com a assessoria à noite, e o parecer técnico chegou, eu tive muita tranquilidade em fazer o que foi feito hoje. Ok. Vereador, o nosso programa já está chegando ao fim.
É muito rapidinho, mas eu gostaria de agradecer. Esse feedback foi muito interessante. Acredito que ajuda também a população de Uberlândia a entender esses momentos, né? A ter aí um pedaço de pau em meio ao mar, né? Quer dizer, algo a se segurar. Há uma questão de referência do Poder Legislativo, da representação dos vereadores com relação à população, porque eles são eleitos pela população, né? Então, eu acho que cria esse vínculo, né, vereador? Mas eu gostaria de agradecer e já deixar aqui estendido o nosso convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Com certeza, eu ficando na casa, porque ainda sou provisório, né, como suplente, farei questão de estar com você novamente nos próximos convites. E hoje eu quero encerrar o meu pronunciamento aqui num tom muito esperançoso, num tom muito construtivo, pedagógico, que o ano que vem será um ano de muito aprendizado, de muito crescimento para mim e para toda essa casa de leis de Uberlândia. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Só lembrando seu gabinete, o número? Número 6, eu acho. 6, eu não me lembro esse número. Ainda estou chegando no número 5, confirmação 5. Do número 5. Está à disposição de toda a população uberlandense. Okay. Nas nossas redes sociais tem todos os nossos contatos. Nas redes sociais o nome é Leandro? Leandro Neves, Facebook, Instagram, Twitter. E o WhatsApp também do gabinete, que nós já estamos providenciando. Então, estamos à disposição da população. O que for justo, o que for correto e o que estiver dentro da alçada de um vereador, contem sempre conosco. Ok. E nós falamos nesse momento com o vereador Leandro Cassiano Neves, tomou posse recentemente aqui na Câmara Municipal. Como já foi feito o agradecimento, nesse momento eu agradeço a você, telespectador.